10h38. Olha só, a gente tem uma entrevista ao vivo aqui, daqui a pouco a gente vai falar bastante de cultura, mas por enquanto a gente fala que o Teatro Vivo recebe mais uma estreia essa semana, ele que vem recheado, uma programação muito recheada de peças interessantes. Eu tô toda hora lá cobrindo essas peças, conversando com os autores, atores, uma delícia. E a peça Histórias Lindas de Morrer, que estreia essa semana, é inspirada na obra da aclamada médica paliativista Ana Cláudia Quintana Arantes. O texto traz relatos reais colhidos durante a carreira dela na medicina, de pacientes que, no fim da vida, viveram histórias poderosas, capazes de ressignificar experiências de luto, amor e finitude. A gente recebe aqui agora Letícia Canavalli, que é atriz e idealizadora dessa montagem. Letícia, seja muito bem-vinda, bom dia, que bom ter você aqui. Bom dia, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês para falar desse espetáculo que a gente estreou belamente essa semana lá no Teatro Vivo. Pois é, Letícia, a gente conhece a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, né, pelas redes sociais, por todas as mídias. Ela tem cada vez mais disseminado o trabalho que ela faz, os livros que ela lança, que estão sempre falando sobre esses cuidados, né, não só no fim da vida das pessoas, mas assim, antes disso, né, para como fazer para melhorar a qualidade de vida de pessoas em todas as fases da vida. Como é que vocês trazem essas histórias para o palco? Bom, a gente, quando teve a ideia de fazer um espetáculo, a gente entendeu imediatamente que a gente queria fazer um espetáculo que fosse uma celebração da vida. E é isso que a gente faz. A gente se apaixonou perdidamente pelo livro em 2023. Que eu e Fernando, que é o diretor do espetáculo, Fernando Nietzsche, nós somos os idealizadores, e quando a gente conheceu essas histórias, a gente falou, não, a gente precisa contar isso no palco. No livro tem 16 histórias, o espetáculo conta apenas 8 delas, mas está muito bonito e é muito fundamental que a gente parta dessa ideia da finitude para a gente ressignificar as nossas possibilidades, não só de luto, né, os lutos que nós vivemos, os nossos ancestrais, mas também para entender o que estamos fazendo enquanto estamos vivos. E a Ana Cláudia faz isso de uma maneira muito bonita em toda a obra dela. Ela é best-seller, né? Uhum. Acho que há mais de 10 anos ela está no topo dos livros mais vendidos. E agora, pela primeira vez, a obra dela está no teatro. E como é que é traduzir essa linguagem da literatura para o palco? Como é que é colocar esses personagens vivos em ação? A gente criou um método que Oi? Opa. Oi, estamos conectados. Estamos conectados. Tudo bem. A gente criou um monólogo. Uhum. Sou eu e Tita Couto em cena, mas é praticamente só essa médica contando essa história numa situação de palestra, como se ela estivesse numa palestra, porque a Ana Cláudia também é uma palestrante. E é um desafio muito grande sempre quando a gente faz qualquer adaptação de literatura para a cena. O Marcos Barbosa e a Cláudia Barral, que são os autores, os adaptadores, né, dessa obra, eles foram muito felizes nessa adaptação, porque virou uma linda contação de histórias. Só que a gente faz isso de uma maneira muito poética, usando vários elementos. Então, a gente tem videomapping, a gente tem uma iluminação preciosíssima, a ficha técnica é toda muito primorosa. A gente fala que é a ficha técnica dos sonhos, sabe? A gente escolheu todo mundo a dedo para contar essa história e a gente faz isso dessa forma, nesse formato como se fosse uma palestra, e assim ela vai revisitando essas histórias desses pacientes até culminar, como é no livro, né? Até culminar as histórias pessoais dela, que os lutos e as perdas que ela mesma vivenciou ao longo da vida. Então é muito emocionante. Ela estava lá na estreia, ela acompanhou de perto, né, todo o nosso processo e foi muito emocionante para mim.
que sou atriz do espetáculo e que estou fazendo pela primeira vez, interpretando uma personagem tão potente, mas uma personagem que está viva, felizmente. E é muito raro isso acontecer, porque geralmente ou é personagem de ficção ou é uma pessoa que já não está mais entre nós. E eu poder contar essa história para quem escreveu essa história é realmente uma experiência única. E Letícia, à medida que vocês trabalharam o texto, né, foram descobrindo o texto e fazendo essa conexão, como disse a Estela, né, do texto para o palco, como é que foi a questão de aprendizados e descobertas particulares? De alguma forma o texto te fez mudar ou aprimorar, aprofundar alguma visão com relação a esse assunto? Vocês tiveram que mudar de caminho no meio porque descobriram alguma coisa e isso que fica melhor? Como é que foi isso? Muito interessante essa pergunta, porque eu falo que eu fui transformada de forma irreversível por esse tema e por esse espetáculo, porque não tem como você entrar em contato com a obra da Ana Cláudia e sair sem ser minimamente que seja transformado. E o espetáculo, ele faz a mesma coisa. E a gente, quando criou, né, essa ideia, quando veio essa ideia, tanto eu quanto o Fernando, e a maioria das pessoas, né, já vivenciou uma situação de luto. O Fernando, ele teve uma experiência muito interessante com o pai dele, já no fim da vida, na época da pandemia. O pai dele faleceu, mas antes disso ele teve o cuidado paliativo, que era uma coisa que ele não conhecia tão a fundo e que realmente transformou a forma como ele pôde lidar com o fim da vida do pai, né? Eu também tive uma experiência muito profunda com minha avó, porque não é só o cuidado paliativo, são as circunstâncias de despedida e esses pequenos milagres que a gente chama, não sei se milagres, mas mistérios que acompanham a morte das pessoas muitas vezes. A minha avó estava com Alzheimer e ela teve um derrame, enfim, estava ali, de repente, a última vez que eu vi a minha avó ficou retinha, olhou para mim e falou: minha Tissa, que ela me chamava de Tissa, minha Tissa, que amor bonito esse que nós vivemos, não é? Que lindo. Foi uma coisa, eu nunca mais vou me esquecer daquilo. E agora, contando e visitando essas histórias que a Ana Cláudia conta, eu posso me lembrar da expressão da minha avó e me lembrar do que eu senti vivenciando esse pequeno milagre que passou pela minha vida. Que lindo, Letícia. Olha, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Paulista TMC. Convide, por favor, o nosso ouvinte, espectador, para assistir Histórias Lindas de Morrer. Sim, vem assistir Histórias Lindas de Morrer. A gente está no Teatro Vivo, às quartas e quintas, às 20 horas, até 1º de outubro. Corre lá, garante o seu ingresso. O espetáculo está belíssimo e a gente fez com todo o amor e carinho para você. Tá, joia, querida. Muitíssimo obrigada. Essa foi Letícia Canavale trazendo aqui informações sobre cultura e teatro em São Paulo. Agora são 10 horas e 46 minutos.